Oi pessoal, meu nome é Renata, sou aqui do canal Biscuit da Renata e hoje eu trouxe uma aulinha super diferente e muito legal pra vocês dos patinhos de Bambi e Totó, que é um tema que tá super em alta, a criançada adora e é um pouco difícil da gente encontrar algum tutorial. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo para ajudar o nosso trabalho. Vamos lá dar uma olhada? Para começar a nossa aula, eu vou mostrar as velinhas prontas já decoradas com os patinhos. Elas ficam super alegres e coloridas e você vai ver que é super fácil de fazer. A primeira parte que eu faço da peça é a patinha, porque é importante que ela esteja mais sequinha para conseguir fixar no produto. Então eu faço uns minutinhos antes de fazer o corpinho, para que dê para secar, para que fique tudo certinho. Eu abro essa cobrinha bem fininho, você pode fazer pela extrussora também, mas eu vou tentar ensinar aqui usando o mínimo de materiais possíveis para vocês que estão iniciando ou para quem não tem todo o equipamento. Você abre uma cobrinha, você consegue abrir na mão e corta esses pedacinhos de cerca de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Depois que as cobrinhas estiverem secas e prontas, eu vou fazer a patinha mesmo. Então, para fazer a patinha super simples, você abre uma bolinha de massa laranja. Abre 2 bolinhas, na verdade, elas precisam ser proporcionais, né, para as patinhas ficarem iguais. Pega uma esteca de faquinha ou uma faca mesmo, sem serra da sua cozinha, o que você tiver, e faz essas 2 marcações, para ficar uma patinha de pato mesmo. Repete esse processo para outra patinha. E reserva essas 2 patinhas prontas para a gente encaixar o palitinho. Como eu falei, é muito importante que o palito já esteja um pouquinho seco, senão ele vai entortar na hora de você encaixar na patinha. Então é legal você fazer, deixar um pouquinho no ventilador, fica aí uma dica, o ventilador ajuda muito a secagem do biscuit, então você pode abrir a cobrinha, deixar uns 10, 15 minutinhos no ventilador, ela já vai ficar bem firme. E aí, para fixar dessa forma que você tá vendo, faz um furinho na patinha e coloca o palitinho. Não pode esquecer de passar um pouquinho de cola, tá, gente? Senão corre o risco de soltar uma parte da outra. Bom, as patinhas já estão prontas e eu vou colocá-las de novo no ventilador por uns minutos enquanto eu faço o restante da peça. Eu vou pegar cerca de 8 gramas de massa. Aqui eu estava fazendo 2 velas, né? Então eu separei 8 gramas de cada uma 2 vezes. Vou pegar a cor que eu vou fazer e vou deixar o resto embaixo de um copo ou dentro do saquinho para conservar. E vamos seguir para a montagem do corpo do patinho. Primeiro eu abro uma bolinha, divido ela no meio com meus dedos, tá vendo? E vou amassando apenas a parte de baixo. Vai ficar como se fosse um microfone, tá vendo? A parte de baixo mais fininha e a parte de cima mais gordinha. A parte de cima é a cabeça. Dou uma achatadinha na parte de cima e achato de novo nas laterais, formando como se fosse uma seta. Depois eu faço mais uma curvinha para ficar bem no formato da cabecinha do pato. Agora eu tô só marcando melhor o pescoço, né, para demonstrar bem a divisão entre o corpinho e a cabeça e tá pronto. É bem simples. Se você não conseguiu pegar, eu recomendo que você volte um pouquinho essa parte. Coloque no vezes 0,5 que você vai conseguir entender, é bem simples mesmo. Agora eu faço esses 2 furinhos no corpinho do patinho, passo um pouquinho de cola e vou encaixar as patinhas que estavam secando lá no meu ventilador. Ela já tá bem durinha, tá vendo? Ela não vai deformar quando eu aplicar e vai ficar bem bonitinho. Aqui já tá pronto o corpinho do nosso patinho. Com as patinhas prontas, depois é só fazer o bico e a asinha vai estar pronto, é muito rápido mesmo. Vou repetir aqui o processo com amarelinho, fiz rapidinho porque vocês já viram a mesma coisa. E tá pronto os meus 8 patinhos, né, são 2 velas, como eu falei, 4 para cada uma, já tá tudo prontinho, tudo certinho. O formato é esse, gente, como se fosse uma setinha. Agora eu vou pro bico, o bico é bem simples, é da mesma forma que eu uso pra galinha pintadinha, pra fazer outros patinhos. Eu vou amassar um triângulo entre os dedos, tá vendo? Bem simples, eu amasso um triângulo e colo esse triângulo no patinho. A partir daí eu começo a modelar, eu vou vendo se ele tá muito bicudo, se ele tá muito largo, então eu vou ajustando da melhor forma possível já no patinho. É legal fazer isso, é legal colar nele para depois ajustar. E a marcação eu faço em formato de V, da boquinha. Pego lá embaixo do bico,
até a parte de cima, tá vendo? Em formato de V, para dar a aparência de que ele tá sorrindo. Se você fizer a marcação reta, eu fiz isso por muito tempo, ele fica com cara de bravo. Então é legal fazer a marcação em formato de V. Eu tô mostrando de novo como eu fiz para um segundo patinho. Passo a cola, tá vendo? Colo nele, ajusto a massa no patinho, assim, da forma que eu acho ideal o bico. E aí eu faço a marcaçãozinha com a faquinha em formato de V. Como eu falei antes, se você não tiver essa esteca de faquinha, você consegue usar uma faca de cozinha sem serra, tá? É bem simples de substituir essa esteca, essa ferramenta, apesar de eu usar muito, eu consigo substituir facilmente. E assim eu vou seguindo para os outros patinhos. Agora eu vou fazer a asinha deles. Também é muito simples, gente. Você pega, amassa uma bolinha e faz como se fosse uma gota. Se vocês repararem, eu fiz com uma mão só. É muito simples mesmo. Aqui fazendo de novo. Faço uma bolinha. Essa bolinha eu amasso uma das pontas como se fosse uma coxinha. E vou ajeitando até parecer uma asinha. Depois delas já estarem no formato, eu faço a marcaçãozinha das penas, que são esses tracinhos. E vou marcando tudinho até ficar bem parecido com uma asinha. Aqui eu repito o processo de outro ângulo para vocês verem melhor, mas é a mesma coisa. Faço uma bolinha, amasso como se fosse uma coxinha e dou uma achatadinha. E fica pronta a asa, é muito simples mesmo. Enquanto vocês estão vendo aí eu fazendo a asinha novamente, eu vou dar uma diquinha aqui que eu faço, que agiliza muito o meu trabalho e também me dá uma uniformidade nas peças. Como aí no caso vão ser 4 asas vermelhas, 4 asas verdes, antes de eu começar a modelar, eu já separo 4 bolinhas vermelhas iguais, com o mesmo tamanho. É difícil medir a gramatura porque é uma peça muito pequena, mas pelo olho ali eu já consigo ver que elas são parecidas, então eu separo todas as bolinhas antes e depois eu começo a montar. Estando prontas essas asinhas, eu vou colar no patinho, é muito importante passar uma quantidade legal de cola, senão elas podem soltar no transporte para o seu cliente, da vela ou do aplique, de onde estiver. Então passa cola, cola extra, PVA e cola asinha. Cada um tem a asinha de um jeito, tem uns com a asinha aberta, tem uns com a asinha pro lado. E agora chegou a parte final, que é a parte dos olhinhos. Eu uso uma canetinha Pilô ou uma de gel e faço os olhinhos. Eu uso de gel quando eu tô marcando na massa molhada e uso a Pilô quando a massa já tá seca. A Pilô às vezes mancha na massa molhada. E é isso, é bem simples, gente. 2 bolinhas e tá pronto o nosso patinho. Eles ficam muito lindinhos, são super fáceis de fazer e você pode usar como aplique de laço, aplique de lembrancinha e como quiser. E esse é o nosso resultado final. Eu espero que tenha sido útil para você, o seu trabalho. Não esqueça de deixar aquele likezinho pra gente e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!